Doutor, o que é neuralgia do trigêmeos? Primeiro de tudo, é uma doença. É importante explicar isso para os pacientes, para as pessoas, não só aquelas que têm a doença, né, que têm neuralgia, mas aquelas que não sabem a respeito. É uma doença que cursa com uma dor excruciante no rosto, ok? Conhecida Uhum. tipicamente como uma das piores sensações de dor que um ser humano pode sentir. A doença tem várias causas, né? Todas elas culminam com a mesma consequência, a disfunção de um nervo que cuida de uma sensibilidade, da sensibilidade do seu rosto, né? Por isso que o paciente, diante dessa disfunção do nervo que cuida da sensibilidade do rosto, evolui com essa dor excruciante, bizarra, diferente de qualquer tipo de dor que a gente está habituado a sentir, como, por exemplo, bate o dedinho na quina da porta, queima a mão com na chapa quente, corta a mão. Isso é neuralgia e mais várias outras coisas que a gente vai discutir aqui ao longo da live. Perfeito. Ô, doutor, como que é feito o diagnóstico? Como que identifica essa doença? É uma combinação de manifestações clínicas com exame de imagem, né? Eu Uhum. sempre vou falar para os pacientes que o exame de imagem é importante, mas não é definidor e nem excludente da doença. Muitas vezes o paciente começa com as manifestações típicas da doença, Isaac, e aí às vezes fica muito tempo esperando por algum exame que vá provar para ele que ele tem a doença, ok? Mas o diagnóstico não é assim, ele é baseado predominantemente nas manifestações clínicas que giram em torno, né, sempre do mesmo quadro, que é dor no rosto, tipo choque, em crises, em remissão e recorrência, ou seja, vai e volta. Se o paciente fosse dar uma nota de intensidade de 10, dava 10, que não passa com um analgésico convencional. Isso geralmente é a manifestação clínica clássica da neuralgia. Existem outras variantes e, né, é o fator mais importante para definir o diagnóstico. O exame de imagem é complementar e ajuda a gente a definir algumas coisas também. Tassiane Rosa. Dr. Irle é um médico mais atencioso que eu já vi. Tem me auxiliado muito no tratamento. Entende muito do assunto. Boa noite, Tassiana. Maria Oliveira, boa noite. Deus abençoe você também. Valéria Silva, boa noite, boa noite. Tamires, Maria Oliveira. É, é muito importante ter essa iniciativa de esclarecimento. Parabéns, doutor, e a Tati. O diagnóstico de NT depende apenas de exames de imagem? Não, não. Como eu falei anteriormente, é importante demais o paciente entender isso. O diagnóstico é baseado predominantemente nas manifestações clínicas do paciente, sinais e sintomas. Aquela dor característica, tipo choque, que vem repentinamente, que se manifesta em crises, em remissão e recorrência, ou seja, vai e volta, o paciente tem um período de dor, seguido de período de abrandamento, e depois crise de dor de novo. Geralmente um território bem definido do rosto. É importante lembrar, para entender a doença, também entender o nervo que está relacionado à doença. Por que chama neuralgia do trigêmeo? Por conta do nervo trigêmeo, que é aquele nervo sobre o qual eu expliquei para vocês, que cuida da sensibilidade da região craniofacial. Ele chama trigêmeo por quê? Porque ele tem 3 ramos. Um ramo que chama oftálmico, um maxilar e um mandibular. Ok? Por isso, trigêmeo. O paciente eventualmente pode ter dor em um ou mais desses territórios. Então, isso geralmente é a característica preponderante para o diagnóstico. O exame de imagem é a ressonância magnética, que é importante, mas é complementar. A ressonância serve para a gente definir e planejar o tratamento do paciente, né? Uhum. Porque existem várias modalidades de tratamento. Como eu falei, a doença tem várias causas, mas todas elas culminam com a mesma consequência: disfunção do nervo trigêmeo. Mas uma das causas pode ser um conflito de um vaso sanguíneo com o nervo trigêmeo. Um vaso
que começa a comprimir o nervo e alterar a função do nervo, levando aquilo que eu expliquei, disfunção do nervo. E aí um dos princípios de uma das modalidades de tratamento, que é a cirúrgica, é separar esse conflito. É ir lá tirar esse vaso sanguíneo que está comprimindo o nervo, proteger o nervo. Tem outros princípios, obviamente, da cirurgia, mas no exame de ressonância, muitas vezes a gente consegue identificar esse conflito. Outras causas são, por exemplo, tumores naquela região comprimindo o nervo trigêmeo. E aí também a opção vai ser cirúrgica. Então, mais uma vez, o exame é importante para a gente planejar o tratamento do paciente, não necessariamente para o diagnóstico. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do meu convidado. Boa noite. Tenho NT agora. Estou com suspeita de artrite reumatoide. E me falaram que é sequência da NT, que também é crônica. Tá certo isso, doutor? Que tem uma associação comum entre essas doenças reumatológicas e neuralgia do trigêmeo. A mais célebre delas é a esclerose múltipla, né? Há uma associação, sim, bem estabelecida entre esclerose múltipla e neuralgia do trigêmeo. Para vocês terem uma ideia, pacientes com esclerose múltipla têm uma chance de 10 a 20 vezes mais de ter neuralgia. Mas tem outras doenças também que podem cursar com neuralgia, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, são todas doenças reumatológicas e que também podem cursar com neuralgia trigeminal. Perfeito. Isaac? Ô, doutor, no caso assim, é uma doença que pode evoluir para um quadro, melhor dizendo, mais crítico, ou o grande problema dela é realmente a dor, o incômodo da dor? O meu papel e da Tati aqui é justamente explicar para o paciente, para a pessoa que não tem neuralgia, para tentar fazê-la conceber a monta dessa dor. A gente não pode falar isso aqui no YouTube e tudo mais, mas a neuralgia do trigêmeo tipicamente foi causa de desfechos dramáticos ao longo da história. Né? Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque ela tipicamente é conhecida como, se não a pior, uma das piores sensações de dor que um ser humano pode passar. Porque, mais uma vez, é uma dor bizarra, diferente da dor que estamos habituados a sentir. Pensa que vocês estão em São Paulo, eu estou em Curitiba, tem 2 estradas entre São Paulo e Curitiba. Uma é a mais conhecida, que todo mundo passa, que todo mundo conhece. Nessa estrada, Isaac, passa essa dor que a gente está habituado a sentir, seja ela de qual intensidade for. Por outra estrada, lá no interior, que ninguém conhece, que não é asfaltada, passa a neuralgia trigeminal. Isso é para o paciente entender, essa neuralgia, que dor não é tudo igual, ok? No nosso corpo. A dor pode surgir de pontos diferentes, viajar por vias diferentes e se manifestar de formas diferentes. Por isso que toda vez que eu pergunto para o paciente, ou você mesmo, como é que é essa dor? É uma pergunta capciosa que eu faço para eles, porque eu já espero a dificuldade deles. A dificuldade de explicar. A dor. Eles têm dificuldade de é uma coisa que eu não consigo descrever, entende? Então, assim, a repercussão principal, Isaac, é a dor, sim, porque ela é tão intensa, excruciante, que ela acaba com a vida do paciente.